das Mães, eu quero pregar sobre o amor de Deus é maior. Diga, o amor de Deus é maior. E eu quero ler um texto da palavra de Deus que está em Isaías 49, 15. Isaías capítulo 49, versículo 15. Isaías 49, versículo 15. Diz assim: acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu, todavia, não me esquecerei de ti. Curve a sua cabeça. Te louvamos por tua palavra. Abrimos o nosso coração e pedimos que o Senhor encontre lugar na nossa vida nesta hora. Que a tua presença, Senhor, nos mova, nos corrija, nos edifique, nos transforme e nos leve a vivermos um novo nível para a glória do teu nome. Oramos em teu nome, Jesus, e todos digam amém. Glória a Deus. Vivemos num tempo marcante no que diz respeito à inversão de valores. Aliás, não sei se você teve esta percepção, mas eu tive. Neste ano, pouco se falou do Dia das Mães em detrimento aos outros. A gente vê de uma forma sutil uma inversão de valores no que diz respeito à paternidade, à maternidade. O que por muitos séculos foi considerado essencial, o papel da mãe, o papel do pai, agora a gente vê sendo relativizado. Um tanto de ideologia vindo, questionando o papel do pai, questionando o papel da mãe. E como consequência disso, resultado, encontramos uma sociedade cada vez mais ferida, órfã de identidade, carente de afeto genuíno, uma sociedade cada vez mais sem um referencial. Isso é triste. No tempo que Deus usa o profeta Isaías para declarar esta poderosa palavra que nós lemos, 49:15 de Isaías, o povo de Israel vivia o trauma do cativeiro babilônico. A cidade de Jerusalém, que tinha sido palco de grandes coisas que o Senhor havia feito, agora estava destruída. O templo havia sido saqueado. E as perguntas que pairavam na cabeça de todos eram: será que o Senhor se esqueceu de nós? Esse era o clamor de um povo que vivia um problema decorrente de uma série de questões em relação à desobediência, a um distanciamento do Senhor. Um povo ferido, desiludido, cansado de sofrer. Eles estavam se sentindo órfãos espiritualmente falando, como uma criança deixada e esquecida pela mãe. Mas é neste cenário que Deus declara com ternura, com firmeza, no meio da dor do seu povo: ainda que uma mãe se esqueça do filho que amamenta, eu não me esquecerei de ti. A primeira coisa que eu vejo quando olho para este versículo, que eu gosto de pregar em cima do versículo, é essa expressão: pode uma mulher esquecer-se. Aqui a gente vê Deus falando
algo que estava ligado diretamente ao seu povo: o clamor de uma geração ferida, de uma geração que está sentindo uma dor imensa. Esse povo se sentia esquecido, e no meio do exílio, muitos diziam: o Senhor nos desamparou, o Senhor se esqueceu de nós. No versículo 14 a gente lê isso: mas Sião diz: já me desamparou o Senhor se esqueceu de mim. E quando a gente tem essa sensação, o que é que vem ao nosso coração senão uma crise de fé? Se é uma crise de fé, vem dúvida, e se tem dúvida, você para de crer que Deus se importa, para de crer que Deus enxerga o seu sofrimento, você para de crer que Deus se importa com o que você está vivendo. Eles estão vendo o templo profanado, a pátria destruída, a cidade arrebentada, seus filhos sendo educados e criados em terra estranha, com uma cultura que nada tem a ver com a deles. É isso que eles estão vendo. E a pergunta de Deus vem como uma provocação emocional e espiritual. É possível uma mãe se esquecer do filho que ainda amamenta? Talvez você pergunte: pastor, o que isso tem a ver com os nossos dias? Hoje, como no exílio, há uma geração que está clamando por referência, por cuidado, por consolo. A gente vê isso em todo canto. Filhos estão crescendo sem a referência de pai. Filhos estão crescendo com mães cuja alma está doente. A gente está vendo isso. A sociedade atual está criando filhos sem rosto, sem voz, sem identidade, sem referência, com a alma ferida e angustiada. É isso que a gente vê. Pare para conversar com adolescentes, pare para conversar com crianças, e você vai perceber: a inversão de valores está afetando as mães, os pais e os filhos. A família tem sido alvo. Mas glória a Deus que você está aqui. A crise de referência vai gerar o quê? Desespero, rebeldia e uma sociedade falida. Então, eu e você precisamos entender que é uma necessidade. Uma o quê? Necessidade. O que, pastor? Permanecermos firmes na fé. É uma necessidade. A fé tem que nortear a nossa vida, tem que ser a base da nossa história. A fé tem que ser parte da nossa identidade. A fé tem que ser parte das nossas palavras. A fé tem que estar na nossa visão. A fé tem que estar na nossa casa, a fé tem que estar na nossa igreja, a fé tem que estar na nossa cidade, a fé tem que estar na nossa vida e na vida dos nossos familiares. Se tiver fé, não tem espaço para dúvida, para medo, para incredulidade. Mesmo em meio à dor do cativeiro, Deus levanta profetas como, por exemplo, Isaías, que estão alimentando a fé daquele povo. Eles estão dizendo, Isaías diz, Jeremias diz: confiai no Senhor, Ele ainda é o vosso Redentor, confiai nele. Aliás, no capítulo 45, versículo 22 de Isaías, a gente lê: voltai-vos para mim e sereis salvos vós, todos os confins da terra, porque eu sou o Senhor e não há outro. Meu Deus. A segunda coisa que eu vejo nesse texto é essa expressão: mais ainda que esta viesse a se esquecer. Isaías 49:15, a parte B. Sabe o que eu vejo aqui? O amor que constrange o mundo. O amor que constrange o mundo. Diga: o amor de Deus constrange o mundo.
A gente vê para todo lado gente falando de amor, mas quando você chega perto, não é de verdade, é fake, é falso, é passageiro, é sombrio, é cheio de segundas intenções. Entenda, o amor de Deus não é assim. Mas quando Deus vai falar de amor, Ele usa o que há de mais significativo, o que há de maior relevância, o amor de uma mãe. Mexa com uma mãe, mas não mexa com seus filhos. Não sei como é a sua, mas sei como é a minha. Eu sei como ela é pancada. Não mexa com os seus filhos. O amor de mãe é o símbolo máximo de afeto, de vínculo. Mas mesmo este amor, o maior de todos os amores que humanamente a gente pode enxergar no dia a dia, o amor de uma mãe, mesmo este amor pode falhar. Pode falhar. É pontual. Dá para contar nos dedos das mãos as histórias que conhecemos de perto. O maior de todos os amores, o amor de uma mãe pode falhar, mas escute, o amor de Deus não falha. Eu quero que você olhe para alguém e diga assim: o amor de Deus não falha. Isto porque o amor de Deus não depende das minhas circunstâncias, das minhas vontades, das minhas emoções. O amor de Deus simplesmente é verdadeiro. Ele é a própria fonte, Ele é o amor. E diante destas crises que nós estamos enxergando nesses dias, em que o amor é do tipo falso, descartável, interesseiro, nós vamos enxergar no meio disso tudo um amor que permanece. O amor de Deus, diga, o amor de Deus permanece. Quando a gente olha para a filosofia existencialista que moldou o século XX e a pós-modernidade, você vai ver que geraram uma cultura onde o indivíduo é mais importante do que o relacionamento. A gente está vendo, sabe o quê? Amor que não é verdadeiro, onde a coisificação das pessoas e a personalização das coisas está tomando conta. Não é o que eu vou amar abraçando, me relacionando, apertando a mão, olho no olho. Não, é o que eu posso pegar, é o que eu posso levar, é o que eu posso comprar. As pessoas estão amando as coisas quando deveriam fazer diferente. A gente está vendo casas, figura de linguagem, casas sendo construídas sem fundamento. Não tem fundamento nenhum. A base é interesse, apenas interesse. E uma casa assim não fica de pé, logo vai cair. Mas Deus vem com um amor que cura. Deus vem com um amor que restaura. Deus vem com um amor que restitui. Deus vem com um amor que muda tudo, diga amém. O amor de Deus é capaz de abraçar uma identidade ferida, leprosa, destruída. O amor de Deus abraça, e quando Deus abraça, a restauração começa a acontecer. Quantas vezes Deus disse ao seu povo: eu me lembro de ti, eu te sustento, eu te carreguei no ventre, eu te conheço desde o ventre. Quantas vezes? Aliás, quando a gente lê Jeremias 31:3, o texto diz: de longe se me deixou ver o Senhor dizendo, com amor eterno eu te amei, por isso com
benignidade te atrair. Esse é o Deus que nós servimos. O tempo todo você está aqui nesse domingo e Deus está te chamando para perto. Deus está dizendo: eu sou capaz de curar as feridas da tua alma. Eu sou capaz de corrigir a sua mentalidade. Eu sou capaz de restaurar os valores aí dentro de você. Porque tem coisas que o dinheiro não pode comprar, mas o amor de Deus pode fazer. Existem coisas que o dinheiro não pode comprar, mas o amor de Deus pode fazer. Existem coisas que o dinheiro não alcança, mas o amor de Deus transforma. Você está diante do amor de Deus aqui nesta tarde. Em terceiro lugar, o que eu vejo? Uma promessa de Deus. Há uma pergunta: pode uma mãe esquecer-se do filho que ainda amamenta? Se todavia uma mãe se esquecer dele, eu, todavia, não me esquecerei de ti. Deus não se esquece de você. Deus não se esquece de você. Eu quero que você olhe para alguém e diga para esta pessoa, como alguém que tem autoridade no que está dizendo, diga para ele: Deus não se esquece de você. Não se esquece. Entenda. Você não é um acidente de percurso. Você não é resultado de uma obra do acaso. Não, você foi sonhado por Deus. Deus planejou você. Você não nasceu por acaso, você nasceu com um propósito. Você nasceu com um propósito. Deus tem você na palma de suas mãos. Aliás, o versículo 16, nós lemos o 15, o 16 diz: eis que nas palmas das minhas mãos te gravei. Você está aqui, na palma da mão de Deus. Isso nos aponta profeticamente para Cristo, cujo amor foi selado. Aponta para Cristo. Quando a gente lê o versículo 16, que eu te gravei na minha mão, aponta para Cristo, porque foi em suas mãos que o prego foi colocado, para que ele fosse fixado e pudesse ser pendurado no madeiro. Quando eu leio esse texto, eu me lembro disso. As mãos furadas pelos cravos da cruz. Quando eu vejo isso, eu percebo que o amor de Deus, o cuidado de Deus nunca falha. Você pode se sentir às vezes esquecido. Você pode se ver numa situação de solidão. Você pode às vezes ter aquele vislumbre de uma porta fechada, de fundo de poço. Mas entenda que os olhos de Deus estão o tempo todo te encontrando. Nenhuma dor é por acaso, nenhuma dor pode ser desprezada, nenhuma dor é sem propósito. Deus sabe por que permite, e no meio de permitir, Ele trabalha, e enquanto trabalha, Ele te molda, e enquanto te molda, te prepara, e porque te prepara, então logo você começa a viver uma virada na sua vida. Diga amém. Deus sempre terá uma promessa de restauração. É preciso você sempre estar em fé, perseverando. É assim. E eu quero concluir. Ô Jojo, eu te amo. Eu quero concluir dizendo que Jesus é a prova desse amor. Diga: Jesus é a prova desse amor. Veja bem, no Antigo Testamento, o profeta Isaías, que foi profeta messiânico,
Isaías fala sobre a vinda do Messias. Isaías está profetizando: e não há na terra ainda uma referência de amor com uma régua tão alta. Então a referência de amor é o amor de uma mãe. Deus não encontrou no Antigo Testamento um amor maior para falar do amor dele para com o seu povo. Não encontra. Ele não encontra. Então, ele não encontra. Então ele coloca como referência o amor de uma mãe pelo seu filho. Mas quando a gente vai para o Novo Testamento, você começa a perceber que Deus não apenas promete, mas Deus cumpre. Deus não apenas promete, mas Deus cumpre. Deus não apenas, mas Deus cumpre. Ele mesmo havia prometido e Ele mesmo enviou o seu próprio Filho. João 1:14 diz: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. João 3:16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A gente vê em Cristo uma manifestação de amor que ultrapassa as limitações, as barreiras, as fronteiras. Aí não tem amor de mãe, não tem amor de ninguém. E é até interessante que quando se trata de casamento, a recomendação do apóstolo Paulo é: escute, mulher, seja submissa a seu próprio marido. E aí parece que Paulo é machista, mas não dá nem um segundo e Paulo já coloca: e maridos, amem a esposa como Cristo amou a igreja, que pela igreja morreu. Amor sacrificial não tem base no que eu posso tirar, não tem base em interesse nenhum, a não ser em fazer o outro viver a melhor forma, a melhor vida. Esse é o padrão do amor de Deus, diga amém. Então, escute, Jesus não veio a essa terra para mostrar o céu para a gente. Ele veio a esta terra para pagar um preço por mim e por você. Diga: um preço por mim, um ato de amor. Ele veio para estabelecer um padrão de como é que a gente devia viver. Ele veio dizer que é possível a gente amar sem interesse, amar de maneira intencional, sacrificial. Ele está dizendo: ei, pare de viver no padrão deste mundo cujo amor é falso, é fake. Comece a viver num padrão mais elevado. É quando eu olho para você. Aliás, Filipenses 2:3 diz: nada façais por contenda ou por partidarismo, mas cada um considere o outro superior a si mesmo. Isso é padrão, é altíssimo, é humildade, é amor, é olhar para o outro, aplacar os defeitos e valorizar as qualidades. É olhar para o outro e, mesmo encontrando razões para não estar perto, passar por cima dessas razões e mais uma vez amar. É esse o padrão, é o padrão de Jesus. Ou você acha que Jesus só soube que Judas o trairia no último dia, quando Judas colocou a mão com ele no prato no dia da ceia? Não. O texto já diz: Judas, aquele que haveria de o trair. O texto diz bem à frente, porque ele já sabia, mas ele não manda embora. Ele anda a 2ª milha, a 3ª milha, a 5ª milha. É assim, meu irmão. Você tem que ter esse padrão. É difícil? É. Diga amém. Cristo é o cumprimento da promessa que Deus havia feito. Não tinha uma referência maior do que o amor de uma mãe, mas agora no Novo Testamento não tem nenhuma referência maior do que aquele que está com as mãos
pregadas na cruz do Calvário, olhando para os seus algozes e dizendo: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Ah, meu irmão, a salvação em Cristo Jesus. Não há amor maior do que o amor de Deus. Eu quero que você olhe para alguém que está aí e diga: meu irmão, não há amor maior do que o amor do nosso Deus. Você tem que me amar. Eu tenho que amar você. Eu tenho que amar você. Quando eu te fechar no trânsito, você tem que me amar. Não é fazer linguagem disso. Sinais. Você tem que me amar. Irmão, é complicado demais. Você tem que amar. Trazer o amor. Para a mesa. Eu nem vi. Quando eu coloquei aqui, eu não vi. Olha o que está aqui nessa mesa. Põe para lá. Aqui é lugar de partir o pão, de fazer graça. É lugar de olhar para a esposa, para o pai, para os filhos, e não destilar veneno, mas derramar amor. A sua casa precisa ser um pedacinho do céu e não um lugar parecido com o inferno. E isso parte de você, parte de mim. Nós temos a responsabilidade. Se o mundo está pregando uma inversão de valores, a coisificação das pessoas e a personalização das coisas, eu e você vamos corrigir. Nós vamos colocar as coisas no devido lugar e vamos mostrar a todos que nós temos uma marca. E essa marca não foi a gente que produziu, a gente só abriu o coração para que ele viesse. Essa marca agora está em nós e tem a ver não com a minha bondade, mas com a bondade dele. Não tem a ver com a minha capacidade, mas com a capacidade dele. Não é uma coisa que eu me esforço tanto, é uma coisa que apenas eu permito fluir. Porque essas águas vivas que estão em mim começam a tocar as pessoas por onde eu passo. É isso que precisa acontecer. Diga amém. Eu quero que você fique de pé. E eu quero que você peça que o Espírito Santo venha sobre a tua vida agora. Se você se sente abandonado, lembre-se, Deus não se esquece dos seus filhos. Se você é pai, você é mãe, e você diz: poxa, eu queria tanto cuidar melhor, ser um pai melhor, ser uma mãe melhor. Nunca é tarde. Nunca é tarde. Nunca é tarde. Nunca é tarde. Você pode fazer a diferença. Como igreja, vamos apontar menos para condenar. Não vamos ter os nossos dedos em riste. Vamos ter os nossos braços abertos. Porque Jesus não morreu assim. Jesus não morreu assim. Jesus não morreu de outra forma. Jesus morreu de braços abertos. É como se estivesse dizendo: da cruz para mim e para você, pode vir, tem lugar aqui. É o convite da cruz. Morra para si mesmo, para viver a vida que eu tenho, a
vida que eu tenho para te dar, a vida que Jesus tem para te dar, é muito melhor do que a melhor vida que você pode criar nessa terra. Não tem vida melhor do que a vida que Jesus tem para te dar. É uma vida que envolve suas renúncias para viver o triunfo de Cristo, porque Ele triunfou. A cruz não pôde prendê-lo, não pôde paralisá-lo. Ele triunfou. E quando você entrega a sua vida a Ele, você recebe do triunfo de Cristo.